Saúde a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Alex da Costa, esse é o nosso blog, a sua igreja. Hoje aconteceu um fato diferente, então a gente está trazendo aqui a palavra de Deus, para que você possa entender e compreender aquilo que Deus quer, a vontade de Deus. Porque às vezes você tem tentado viver a tua vontade, você tem tentado viver o evangelho que você criou na sua mente, na sua cabeça, seja lá onde for, que para Deus não existe. Então, Deus quer que você venha compreender, que as pessoas venham compreender como que funciona a vontade de Deus. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus ele quer mudar, gente, ele quer salvar. Mas do jeito que está aí nas igrejas, as pessoas se acham e falam, sabe, coisas que não convém, que não tem nada a ver. Vamos falar alguma coisa, está julgando, vamos falar alguma coisa, quer dizer, não pode mais falar que tem coisa errada. Tem que encobrir o erro, tem que fingir que não está vendo, fazer vista grossa. E Deus, ele abomina você se você pensa desse jeito. Você pode ser um presbítero, você pode ser uma esposa de um presbítero, você pode ser um pastor, um missionário, um bispo. Deus, ele é fiel à palavra dele. Então você tem que entender que ou você vive a palavra, ou você sai fora. Porque senão Deus, ou você é quente, ou você é frio. Ou senão o Senhor vai te vomitar fora. Vamos orar para que Deus possa tomar direção dessa palavra a todos. Vou contar o que está acontecendo e que todos possam ser guiados pela palavra de Deus. Se você quiser, você pode curvar a sua cabeça para que Deus possa falar no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, porque a Tua palavra é que penetra. Meu Deus, é a Tua palavra que fala, é o Teu Espírito que convence, meu Deus, o homem do pecado, Senhor. Meu Deus, as igrejas estão, meu Deus, e os seus líderes, e os seus membros, e aqueles que fazem, meu Pai, a obra, estão confundindo, meu Deus, a palavra. Estão agindo, meu Deus, de uma forma que não convém. Então, meu Deus, aqui a palavra de Deus, vamos trazer a palavra do Senhor para que todos possam compreender qual é a tua verdadeira vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. O que está acontecendo, gente? Não vou falar nomes, porque muita gente está querendo aparecer. E aqui quem tem que aparecer é a palavra de Deus, porque em todos os nossos vídeos, em todos os meus comentários, posso fazer comentário aqui, comentário ali, eu trago a palavra. Não fique em rodas, fofocando, tirando, fazendo piadinha, zombando, porque isso é mal aos olhos de Deus. Então, as pessoas acham que porque elas vão dobrar os joelhos dela, que Deus vai responder. E eu falo mesmo, então bota uma almofada no joelho, porque Deus não vai responder. Deus, ele é santo, ele é fiel e ele é poderoso. Aconteceu que um pastor, ele convidou muitas igrejas para estarem aí participando de um evento. E algumas foram, algumas não foram. E as pessoas, em vez de dar aí uma satisfação, é que nem se convidam você para uma festa, você vai lá e liga, ou manda uma mensagem, ou você manda uma mensagem no Facebook, você manda uma mensagem pela internet, então não há desculpa. Você poderia mandar pelo menos, olha, obrigado por ter convidado. Não fizeram nada. Então o pastor, ele pegou, mandou uma mensagem, e todos se sentiram ofendidos. Todos, porque tem que se preservar o nome deles. Todos, Jesus, ele sofreu, Jesus, ele padeceu, Jesus foi humilhado, Jesus foi criticado, e as pessoas não podem, são estátuas criadas pelo homem, levantadas pelo homem, que não podem ouvir um ar, que já começam a berrar, já começam a se levantar. É como você já pegou uma criança que está quietinha, às vezes ela dá uma coçadinha na cabeça, e dá quietinha, dá coçadinha na cabeça. E aí você taca aí um vinagre, um Deltacid, que mata piolho. De repente aí começa aquela manifestação e a criança começa a ficar doida, desespero. Porque não estavam firmados na palavra. Não estavam firmados na palavra. Então chamam de
comentaram, falaram um monte, foram na casa do pastor, começaram a criticar, começaram isso, já começaram aquilo, e já começaram aquela coisa toda. E não podem ouvir se há no meio o erro. Quando Josué, ele estava ali pelejando com o povo, havia um pecado no meio do povo. Havia um erro no meio do povo. Então Deus falou, enquanto não tirar este erro, esse pecado, eu não serei com vocês. Então Deus permite todas as coisas, gente. Todas as coisas estão no controle de Deus. Então como que você se diz um servo de Deus, que você escuta um servo de Deus falando, e você já se revolta? Você já quer falar. E eu defendi. Peguei a palavra, coloquei lá, falei, está certo mesmo. Hoje as igrejas são assim. Eles falam, eles fazem vendas, eles vendem isso, fazem restaurantes dentro de igreja, fazem uma palhaçada e ainda sobem no altar falando que, olha aqui a palavra de Deus, olha, falam bonito. São falsos, hipócritas. Hipócritas, gente. Isso é hipocrisia. Quebram o mandamento, quebram a aliança com Deus, quebram a palavra de Deus no meio, achando que Deus não está vendo nada, achando que Deus não vai fazer nada. E aí as igrejas mandaram recados, mandaram isso, mandaram aquilo, e Deus, ele é poderoso para ver cada coração. Cada pessoa que está aí ouvindo, que leu na internet, Deus estava sondando. Deus, ele sonda os corações. E ele dará a cada um segundo as obras das mãos. Muitos que estão na igreja dizem, não pode tocar no ungido de Deus. Não pode tocar no ungido de Deus. Você está tocando no ungido de Deus. Você está tocando na menina de olhos de Deus. Mas então vocês podem tocar? Então vocês podem falar mal? Então vocês podem fazer o que querem? Havia um propósito diante de Deus. Orei ao Senhor para que Deus pudesse dar forças e proteger o templo e o servo. E já começaram a zombaria, já começaram as piadinhas. Deus vai tirar férias de irmãs que se dizem de Deus, que com certeza não respeitam nem o próprio marido. E começam a falar daqui, fala de lá, fala daqui. E a palavra é uma só, gente. A palavra é uma só. Deus permite todas as coisas. Deus permitiu o que ele falou. Deus permitiu aquela palavra para ver quem ia reagir de alguma maneira. Muitos ficaram calados. Muitos me ameaçaram com advogados. Porque eu comentei, firmei o comentário, falei, é isso mesmo, existe sim. Isso no meio das igrejas. Comércio. Vê a ovelha como só para dar dinheiro. Agora, o que será? Como será que as pessoas devem reagir numa situação como essa? Porque se dizem que o pastor está errado, como que os servos de Deus, que se dizem de Deus, porque se o pastor está errado, como é que os servos de Deus, que se dizem de Deus, têm que reagir? Fazendo chacota, tirando sarro, fazendo panelas, se ajuntando em oculto para tramar. É isso que é os servos de Deus? O povo de Deus? Vamos abrir aí. A palavra de Deus. 2 Reis 18, 23. Veja bem o que diz a palavra de Deus. Ora, pois, dá agora refém ao meu senhor, e o rei da Assíria dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Então você vê que em um momento, aqui nessa palavra, Senaqueribe, eles tinham invadido. Eles estavam ali oprimindo o povo e começaram a zombar. E começaram a falar aquilo. E começaram a dizer aquilo outro. E começaram a dizer qualquer tipo de coisa. Agora, como será que se o pastor está errado, como estão dizendo que não está, como que é que um servo de Deus tem que reagir? Como é que uma pessoa de Deus
reagir? Como é que uma pessoa que se diz de Deus, porque eu conheço muitos que estão aí, que se dizem de Deus, mas não conhecem Deus nem de longe, que Deus já arrancou o altar de baixo. Que são capachos de pastores. Não passam de capacho, tem que ficar na igreja, tem que ficar quieto, porque se falar, o pastor tira do cargo. Porque Deus não deu cargo nenhum, quem deu foi o homem. Então tem que ser capacho de pastor, capacho de mulher, porque a mulher às vezes fala mais do que o homem. Então a palavra de Deus ela é clara. Como que é que tem que se reagir numa situação como essa? Nós oramos a Deus. Nós buscamos a Deus, apresentamos propósitos a Deus. Como é que você tem que reagir? Como é que eu tenho que reagir se ele estivesse errado? Porque ele falou o que é certo? Ou vai dizer que não existe erro nas igrejas? Ou vai me dizer que já virou uma palhaçada? Vai me dizer que não virou uma palhaçada? Mas não, todos estão, vamos unir, vamos todo mundo passear, vamos pular. Estão cobrando entrada, gente. Estão cobrando entrada, por incrível que pareça, para eventos cristãos de crianças. Né? Tem que pegar a criança e incentivar. Olha, leva o seu filho lá, leva o seu filho lá. Vamos lá, leva o seu filho lá. Não, estão cobrando para levar os filhos. O mundo, eu vivo numa cidade onde a prefeitura ela chega a gastar 250 mil reais para dar show para pessoas que não têm comunhão com Deus, que não buscam Jesus, que não conhecem a palavra de Deus. Eles dão show, e eles dão ali a entrada de graça, e eles pagam aí para artistas famosos. E o povo de Deus, ele cobra das pessoas de Deus. Ah, irmão, mas tem que pagar, mas tem que gasto disso, e tem gasto. Então não faça nada se você não tem fé em Deus, se você não tem amor às almas, se você não tem amor à família cristã. Não faça nada. Não faça nada. Tem gente que transforma a igreja em restaurante com pretexto de bênçãos, mas não vai fazer nada. Deus não vai operar. Deus não aceita comércio na casa dele. E as pessoas falam que nós estamos errados. Porque vamos falar que são hipócritas, raça de víboras. Como escaparão da condenação do inferno? É isso que Jesus fala. Não é eu, o irmão Alex, que está falando, não. Não sou eu, o irmão Alex, que está se achando Deus, não. Não sou eu, o irmão Alex, que está dizendo que está errado. Não, é a palavra de Deus. Então se converta. Você que chamou eu de esse cidadão, ignorante, coitado, que Deus tem que ter misericórdia. E será que se foi Deus mesmo que falou? Está escrito. Está escrito. Só não vê quem não quer. Então aqui o povo de Deus estava sendo aí, sabe, virando piada. Porque eles estavam em maior número. Eles eram mais poderosos. Falou, olha, nós te daremos isso se você der cavaleiros, para que possam montar. Com a vitória já ali nas mãos. Mas Deus, ele muda. Pode se juntar à panela, pode ficar com zombaria, porque é isso que Deus quer mesmo. Deus quer que você se levante, Deus quer que você venha para cima mesmo das pessoas que estão falando a palavra, para você ver verdadeiramente quem é Deus, porque você não conhece. Ele ungiu também para pregar o dia da vingança do nosso Deus. Deus não se brinca, gente. Deus não se brinca. Então agora vamos ler aqui. 18, 23, 36. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, pois que mandado que o rei havia dizendo, não lhes respondereis. Pessoas de Deus, se você acha que ele falou alguma coisa errada, se você se sentiu ofendido, se você se sentiu, olha, tocou em mim, eu sou ungido de Deus, tocou em mim porque eu sou a menina dos olhos de Deus. E aí você foi atrás, falou mal, começou com fofoca, não, nós oramos. Oramos a Deus, aqui está dizendo que eles ficaram calados. Como que você pode dizer que ele está errado se você está errado? Fofoca, zombaria, sabe? Mandando recados. Você pode ver que aqui o rei, ele mandou
mensageiros aqui, ó, para afrontar o exército do Deus vivo. E aí diz que, e aconteceu no capítulo 19 de Reis, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou os seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Deus sonda os corações. Deus permite que venha uma palavra dessa mesmo para a igreja, assim como Jesus, ele foi direto, falou, raça de víboras. Hipócritas, várias vezes você pode ler aí no Evangelho de Mateus. Essas palavras, elas são palavras geradas por Jesus. Jesus falou essa palavra, Jesus que você disse que aceitou. Jesus, ele falou e o servo dele falou. Por muitas vezes, gente, você pode ver Davi citando as Escrituras, Moisés, Jesus Cristo, Jeremias, Ezequiel. O que o pastor falou está escrito nas Escrituras. Está escrito, foi gerada pelo Salvador Jesus Cristo. Hipócritas, raça de víboras. E ele disse, como escaparei da condenação do inferno? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês? Quantas vezes? Então, acontece que quando uma pessoa se levanta para falar da palavra, Deus tem que tirar férias, o diabo tem que tirar férias, é um coitado, é isso. Eu posso ser um coitado, mas o meu Deus não é. Então, vocês que falaram isso, eu penso, assim, olhando, porque conheço a vida de alguns que não estão, sabe, criticam o próprio pastor. Dizem que contavam com o pastor e o pastor desapontou. Então, quer dizer, não tem nem união na própria igreja que vai. E Jesus deixa claro que a casa dividida, ela deixa de existir, ela cai. Então, gente, vamos se converter. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos buscar a Deus. Vamos nos voltar para Deus. E quando vier uma palavra que vem de Deus, você vem entender que quem falou foi Jesus. Jesus disse aquela palavra. Então, ele permitiu que a palavra fosse falada. Tudo é por ele, tudo é para ele, tudo foi feito por ele. Ele é Deus. Ele é Deus, gente. Então não podemos aqui ficar, sabe? Temos que proteger o nome do Senhor. Às vezes você está querendo proteger o teu nome, teu ministério, está acontecendo um monte de coisa errada na tua igreja e você não está nem aí. Aí você vem para cima do pastor. Porque o pastor diz que tem coisa errada. E tem? Ou não tem? A palavra de Deus, ela fala assim, ó, Provérbios 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. A palavra de Deus, gente, ela diz assim, ó, convertei-vos pela minha repreensão. Pela minha repreensão. Não é a repreensão do irmão Alex. É quando você escuta uma palavra e você se acha alto o suficiente para dizer assim, eu não vou aceitar. Eu não aceito que essa palavra venha desse cara. Eu não aceito que essa palavra venha dessa pessoa. Quem é essa pessoa? Mas você tem que entender e ouvir. Por que você acha que Jesus veio pobre? Por que você acha que Jesus, ele veio humilde? Porque ele queria saber, Deus, se as pessoas iriam ouvir o que saía da boca dele. A palavra de Deus. Que ele disse claramente que de Deus ele tem ouvido. Então, não é pela repreensão do seu pastor. Não é pela repreensão minha. Mas quando Deus falar e você se sentir ofendido, peraí, há erro sim. Há erro sim. Mas não sou eu que estou errado. Eu não aceito isso aí, não sou eu que estou errado. Quer dizer que a igreja do fulano está errada e eu que tenho que ouvir? Daniel, Neemias, Daniel foi chamado como homem muito desejado por Deus.
E você vê a oração de Daniel? Vamos abrir aí em Daniel? Então, às vezes você pode pensar, não, mas eu não errei, eu sou santo. Eu sou santo. Eu não errei, por que o pastor tem que falar e me envolver aí nesse nome aí? Eu não errei. Vamos ver aqui Daniel. Oração de Daniel. Diz o seguinte. Daniel 9, 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com coração e rogos, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conceito e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Daniel, humildade, gente. Humildade, Daniel. Ele, amado por Deus. E você vê aqui Daniel dizendo: pecamos, Senhor. Ele se colocou junto com o povo dele. Então, às vezes você se acha melhor. Por isso que você se sente ofendido. Porque você se acha, você tem um vozeirão, você é isso, você é um presbítero, você é um pastor, você é olha, você é o líder da igreja, você é o que abriu a igreja, você é poderoso. Daniel, gente. Ele disse: pecamos, Senhor. Pecamos. Neemias. Lê a oração de Neemias? Moisés. Fez orações, gente. Vamos ler a Bíblia. E escutei isso aí ontem, falando assim, zombaria de pessoas que se dizem de Deus. Tem crente que eu acho que não lê a Bíblia. Eu leio a Bíblia sim. Qualquer um lê. O diabo usou a palavra de Deus. Mas tem diferença entre o diabo usar a palavra de Deus e Jesus Cristo. Tem diferença entre o servo de Deus e um falso profeta. Tem diferença, Deus falou que haveria diferença entre quem serve Ele e quem não serve. Então não é porque sabe a palavra que é de Deus, não. Então você vê, você se sentiu ofendido, você se sentiu magoado, porque você foi ali citado num comentário postado. Daniel aqui falou: olha, Senhor, pecamos. Você tem que se preocupar com o nome do Senhor. E aí a palavra de Deus diz assim: olha, convertei-vos pela minha repreensão. E aí eu derramarei abundantemente o meu espírito e farei saber as minhas palavras. A pessoa, quando ela não é humilde para Deus, não é para mim não. Você faz o que você quiser. Pode zombar. Você não está zombando de mim. Você não está zombando do pastor que falou essa palavra. Você não está zombando dele. Você está zombando do próprio Deus. Porque eu sou servo de Deus, ele é servo de Deus. Deus permite todas as coisas para ver os corações. Então o segredo aqui, vamos voltar aqui em Reis, não, 2 Reis 19, 4. Vamos lá. Bem, pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras que o rei da Síria enviou para afrontar o Deus vivo. E diz aqui mais, Deus falando assim: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Então você vê que os servos de Deus, eles se calaram e eles foram para a casa de Deus orar. Aí comentaram, falaram assim: se foi Deus mesmo, então o diabo pode tirar férias. Se foi Deus mesmo, então Deus pode tirar férias também. Porque zombaria. E Deus, ele vê todas as coisas. Por isso que ele diz na palavra dele: convertemos pela minha repreensão. Porque Deus não quer que você veja uma criança falar dele e você desprezar. Deus não quer que você veja uma pessoa falando da palavra dele e você desprezar. Você não pode ir por vistas, você tem que ir pela palavra. Não, peraí, está escrito. Isso está escrito.
E aí que vem o erro de muitas pessoas que pregam a palavra, porque elas acham que só Deus fala na igreja delas. Elas acham que só Deus fala pela boca deles. Ah, eu sou a menina dos olhos de Deus. Se você, meu irmão e minha irmã, é a menina dos olhos de Deus, então Deus vai te arrancar. Porque Jesus deu o exemplo e disse, olha, se o teu olho te escandalizar, arranca e lança fora. Então, será que você é a menina dos olhos de Deus? Será que você é a menina dos olhos de Deus? Será que você é ungido do Senhor? Que fala e não dá exemplo nenhum? E aí Jesus diz assim que vocês coam um mosquito. E eu não vou dizer que vocês engolem um camelo, mas vocês engolem um porco. Pé de porco, língua de porco, o rabo do porco. E é isso que vocês engolem. Porque vocês são hipócritas. Então tem que se converter, convertei-vos pela minha repreensão. Não interessa quem está falando. É Deus, é a palavra de Deus. É ela que tem que, sabe, ser tudo na sua vida. É onde doer mesmo, é onde você tem que mudar. Não é você querer rebater a palavra. Não é você achar que você é. Você lê aqui o fim desse homem aqui, começou a zombar. Então, se as pessoas acham que ele estava errado em falar o que ele falou, deveriam ir para a casa de Deus e orar. Mas não. Preferiram a zombaria. Preferiram o quê? Preferiram tudo. Deus, ele até deixa claro, quando a gente olhar o nosso inimigo cair, não é nem para a gente rir e zombar, porque senão ele para. Então, será então que nós estamos errados? Será que o pastor está errado? Então, uma palavra dita, um monte de atitude errada de pessoas que não têm Deus, e aí vão criticar, vão zombar, vão tirar piadas, e ainda dizer que vão dobrar o joelho? Para quem? Para quem que vocês vão dobrar o joelho? Só se for para dançar funk e dar uma baixadinha. Então não é dobrar joelho, porque Deus, ele é santo. E não façam piadas, porque vocês vão estar armando laços para vocês mesmos. Vamos abrir aqui. João 8. Uma palavra rápida. Jesus, gente, ele passou por isso. Jesus, ele passou por tudo isso aí. Então não há mistério, sabe? Não tem como a gente ficar, ai, eu estou magoado, o irmão. Não, o irmão que está zombando, o irmão que está, tá ali, mas já está desviado. Entendeu? Já está desviado já. Só que isso aí, Deus, ele olha porque existem almas por trás de presbíteros, mulheres de presbíteros, pastores, esposas de pastores, líderes de igreja. Jesus, Deus, ele foi contra muitos desses. Muitos. Eu sou contra os profetas. Eu sou contra os falsos profetas. Jesus falou raça de víboras e não foi para qualquer um não. Foi para quem? Foi dentro do templo. Líderes religiosos. Pessoas que brincam com a fé, transformam a casa de Deus em comércio. Abre aí, João 8, 42 a 47. Olha o que Jesus passou. Se Deus fosse o vosso Pai, disse-lhes, porém, Jesus, certamente me amariam, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus disse que enviaria servos. Aí a outra falou, se Deus falou, Deus pode tirar férias. Ué, mas Deus não usa as pessoas para falar da palavra dele? Deus, ele usou pessoas desde Gênesis a Apocalipse para falar. E aí diz que Deus pode tirar férias, que Deus não fala. Então quer dizer, na igreja lá dela, ou dele, Deus não fala, então? Quem é que fala lá? Com certeza não é Deus. Pois eu saí e vim de Deus.
não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendem a minha linguagem? Por que não podes ouvir a minha palavra? Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se eu vos digo a verdade, por que não credes? Quem dentre vós me convence do pecado? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Você está entendendo, gente? Ele disse, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Então, Jesus, ele declara aqui para você que não é sensível à voz de Deus, só a sua voz é que, eu sou Deus, eu falo, acontece, é isso, é aquilo. Não, eu sei de toda a palavra. E chega, sobe no altar, sobe no púlpito, fica ali, faz pose, enche o peito, engrossa a voz, quer falar bonito, mas está vazio. E Jesus deixa claro, tende por pai o diabo. Então vocês não me escutam porque vocês não são de Deus. Então, se uma pessoa chegar para você e falar de Deus e você não escutar, e essa palavra for verdadeiramente de Deus, está escrito, e você não der ouvido, é porque você não é de Deus. É só isso. Jesus é claro, gente. Ele diz que vai repartir lá em cima, e quem é de Deus, e quem não é vai ser jogado no lago de fogo, que arde em fogo e enxofre. É assim. Ou é ou não é, ou é Deus ou é Baal, ou se faz comércio na igreja, Jesus chega quebrando tudo porque ele não concorda. Então não tem meio termo para Jesus. Jesus podia chegar lá, pôr um banquinho, né? Vamos orar, segura um na mão do outro. Vamos orar para que esse comércio saia. Não, tem que sair. Vamos orar para que, sabe, as igrejas parem e preguem o Deus vivo. Não, tem que pregar, gente. Tem que falar de Deus. E canta uma música, tem uma música que toda igreja canta. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador e encobre o pecado. E falam que são de Deus. E criticam, como criticaram o pastor, do que ele falou. E como não vai ser raça de víboras? E como não vai ser hipócritas? Tá o erro debaixo do nariz. Estão ali, sobem no altar. Olha aqui, gente, tem um canhotinho aqui. Quem quiser comprar aqui uma marmitex, quem quiser comprar uma pizza, quem quiser comprar uma esfirra lá atrás, ali, porque está vendendo aqui na igreja. E a palavra diz, a minha casa será chamada casa de oração. É hipocrisia. E depois sobe no altar com um título e Deus vai arrancar. E aí vão falar mal do pastor. Deus, ele vê todas as coisas, gente. Deus, ele é poderoso. Deus, ele sabe tudo. Os olhos dele são como chamas de fogo. E você, Jesus, está voltando. Então desperta, tu que dormes. E Deus, ele vai te abençoar. Ele vai te usar na obra. Mas você tem que despertar. Porque as igrejas criaram uma imagem de escultura imunda. E dizem que é Deus e não é. Uma imagem corrupta. Fazem aliança com o mundo. Muitas alianças e quebram a aliança com Deus. Então, essa é a palavra de Deus, gente. Se você se sentiu incomodado, se você se sentiu ofendido, ore a Deus. Jesus disse
A palavra do Senhor diz: convertei-vos pela minha repreensão. E aí você vai receber a palavra de Deus. Antes, porque ele disse, ou seja, quente ou frio, ou ele vai te vomitar fora, ou arrancar você. Porque Deus, ele não aceita que se brinque com o nome dele. Eu entrego essa palavra nas tuas mãos, com a certeza que Deus, ele vai falar com o teu coração. Tem um louvor, para você que acha que Deus não sonda os corações, as vidas, que é tudo o que você precisa saber quando você escuta uma palavra, a qual você se nega a ouvir. E esse louvor é o seguinte, é assim, ó. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conhece. Então, essa é a palavra de Deus. Deus prova os corações, gente. Deus conhece você, aquilo que você pensa, antes de você pensar. Antes de você abrir a tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. E a palavra diz, convertei-vos pela minha repreensão. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei quais foram os pensamentos que passaram na tua cabeça, eu não sei quais foram as suas reações, mas Deus sabe todas as coisas. Eu peço que você possa dobrar o teu joelho. Se você agiu de uma forma a qual desagradou o Senhor, que você possa se reconciliar com o Senhor hoje. Não é amanhã, não é depois, mas é hoje, para que Deus possa te resgatar em o nome do Senhor Jesus. Amém.